Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1. Depois nós vamos apenas citar os versículos durante o momento em que nós nos referimos a eles novamente. Lá em Gênesis capítulo 1, alguns versículos, os versículos que falam a respeito da criação, né? Aquele momento da criação do Senhor nosso Deus. Gênesis 1, o verso de número 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo de número 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Versículo de número 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e separe a porção seca, e assim se fez. No verso de número 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E o verso de número 24, disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E no verso de número 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27, criou Deus, pois o homem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Amém. Glórias a Deus por isso. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença e pedimos-te, fala conosco, Senhor, por Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amém. Primeiro, por que surgiu esse tema para essa quinta-feira, né? Você pode estar perguntando assim. É que alguém me perguntou, pastor, você se lembrou que domingo, né, foi dia do meio ambiente? Eu disse, eu não. Né? Poderíamos ter lembrado e ter tido um momento de intercessão pelo meio ambiente, né? Pela criação do Senhor nosso Deus, que padece, que sofre por causa também do pecado do homem, né? Nós, cristãos, deveríamos nos importar um pouco mais com o meio ambiente. E que ele não fosse discussão tão somente das pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo com a natureza, né? E com os animais, mas deveria ser um tema central também nosso, né? Dos cristãos. Muitas vezes nós relutamos em levar essas questões ambientais a sério, né? Mas a igreja precisa, porque em alguns casos nós vemos que nós somos muito distantes daquilo que Deus requer de nós em relação à sua criação, né? Essas questões ambientais, elas são também espirituais. Você pode entender isso? As questões ambientais, elas são também espirituais, porque fazem parte da criação do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos entender como é que Deus vê a sua criação, a partir não somente do homem, mas também a partir daquilo que ele criou desde o primeiro dia, quando ele iniciou a preparar este mundo maravilhoso que os nossos olhos contemplam, né? E, amados irmãos, isso significa para nós compreender os propósitos de Deus para a criação. Os propósitos de Deus para a criação, desde o princípio, né? E também até hoje, na atualidade, e também para o futuro. Nosso futuro é na eternidade, com o Senhor, Jerusalém Celestial, mas nós temos nossos filhos, os nossos netos, que vão desfrutar e que estarão desfrutando deste mundo até que Jesus Cristo volte. Então nós temos uma responsabilidade, né, com a natureza. Nós temos uma responsabilidade também que é espiritual com a natureza, com o meio ambiente. E não devemos nos esquecer, amados irmãos, que assim como as coisas
inanimadas, fazem parte da as coisas visíveis e invisíveis fazem parte da criação de nosso Deus. Eu e você fazemos parte da criação de Deus. Fomos criados por Deus, assim como todas as coisas. Não devemos esquecer, né, disto. E devemos sempre nos lembrar. Nós somos feituras também das mãos do Senhor, nosso Deus. E por isso, esse tema, ambiente, meio ambiente, deve ser levado a sério pela igreja, né? É tão sério, amados irmãos, que Paulo, em Romanos capítulo 8, verso de número 22, ele fala a respeito de um gemido. Ele diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, aguardando a redenção. Então você imagina que a criação geme e suporta como que dores de parto, essa angústia por causa do pecado, até que venha a redenção de Deus sobre toda a sua criação? Vamos dar uma olhadinha aqui nos textos em que nós já citamos e com os irmãos, para que a gente possa entender melhor, né, essa questão meio ambiente, né, do ponto de vista de Deus, né? E a história da criação, nós aprendemos desde a mais tenra infância ali na escola dominical, né? Então é bem familiar para nós falarmos sobre a criação de Deus. Mas nós concentrarmos ali, amados irmãos, os nossos olhos e no texto bíblico, e lemos com bastante atenção nas entrelinhas, nós vamos entender, né, o porquê Deus criou, como Deus criou e para que foi que Deus criou todas as coisas, né? Numa palavra assim mais direta, né? Vamos lá no apóstolo Paulo de novo, né? Já citei ele aqui, né? Agora vou citá-lo novamente em Colossenses, capítulo 1, o verso de número 16 e o verso de número 17, né? Romanos 8, agora vamos lá em Colossenses, carta do apóstolo Paulo também. Agora ele diz assim, presta atenção nesse texto do apóstolo Paulo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Amém? Glórias a Deus, né? Paulo nos ensina aqui, amados irmãos, que Deus criou, que Deus trouxe à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. Do nada, Ele criou todas as coisas, né? E Deus criou todas as coisas com um propósito. Ele criou, olha só que maravilha, Paulo diz que Ele criou para Ele. Deus criou todas as coisas para Ele, né? E para o louvor da sua glória. Imagine você, né? Você tem alguma coisa que você gosta muito e que você tem aquilo como algo que é uma relíquia na sua vida, né? Como é que você cuida? Porque é muito especial para você. Como é que você cuida disso? Agora você imagine que Deus criou todas as coisas com um propósito para Ele. Deus não criou a natureza para que ela ficasse abandonada e descuidada. Deus não criou o homem para que ele ficasse esquecido. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. É claro que, por causa do pecado, por causa da ação do homem, a criação tem sofrido muito. Paulo diz que ela geme, que ela sente dor, né? Que ela sofre, que ela chora. A natureza sofre, a natureza chora. Mas ela continua a exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Ela continua a reconhecer ainda a soberania de Deus,
apesar do abandono muitas vezes, da ignorância do homem, do desprezo do homem pela criação de Deus, mas ela continua louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. O fato é que ambos, o homem e a criação, o homem e a natureza, o homem e o meio ambiente, sofrem as consequências da desobediência, sofrem as consequências do pecado. E todos fomos criados por Deus. Eu quero me reportar agora, amados irmãos, em Gênesis, os textos que nós já lemos, só para nós nos lembrarmos de algumas das coisas aqui. Versículo de número 3, nós lemos lá: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus criou. Depois, no versículo de número 4, ele diz assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as trevas e a luz. Deus viu que a luz era boa. Deus cria todas as coisas, e quando Ele olha para aquilo que Ele criou, Ele diz: olha como é bom. Mas nós, infelizmente, só descobrimos que a luz é boa quando acaba a energia. Aí nós falamos como é importante no nosso dia. Só descobrimos que a presença gloriosa de Deus, na sua santidade, na sua glória, e a luz de Deus no nosso coração, na nossa vida, só é boa quando nós estamos passando por uma dificuldade muito grande e nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos, não conseguimos enxergar uma luz lá no final do túnel. Aí então nós buscamos a Deus. Mas Deus diz: olha, quando Ele criou a luz, Ele diz: olha, a luz é muito boa. E Deus, quando Ele foi criando, Ele viu que todas as coisas eram boas. E Deus viu que as coisas eram boas é porque Ele se deleitou na sua criação. Ele amou essa sua criação. Ele admirou essa sua. Lendo, amados irmãos, esses textos, nós vemos aqui a diversidade e a abundância de toda a criação do Senhor nosso Deus, no que diz respeito às plantas, aos animais, de todos os tamanhos, os animais que navegam no céu, os animais que mergulham nas águas, os animais que se rastejam, que andam sobre a terra. Imagine, amados irmãos, você olhando tudo isso como uma criação de Deus, você poder olhar para os céus e ver os pássaros, mas olhar para a terra e ver a formiguinha trabalhando. Mas você fazer um buraco ali na terra e descobrir que a minhoca está ali também no seu habitat, trabalhando, você mergulhar nas águas e se encontrar com as criaturas dos rios, todas criadas pelo Senhor nosso Deus. E as cores, amados irmãos, que envolvem essa criação toda do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para as cores, nós não imaginamos que as cores, elas não surgiram do nada. Elas surgiram da criação. Deus criou várias tonalidades de verde. Deus criou várias tonalidades de cores no fundo dos mares, nos oceanos, nos céus, nas flores. Como Deus caprichou nas cores, nas flores. E amados, Ele criou algo que nós precisamos entender que é algo sustentável. É algo sustentável. Logo, Ele é o provedor de toda a criação. Ele é o provedor de toda a natureza. Nós lemos, amados irmãos, segundo, porque nós temos dois relatos da criação do mundo. No capítulo 1 e depois no capítulo de número 2. No capítulo de número 2 é interessante que ele vai dizer que Deus colocou as sementes na terra. No capítulo 2 ele diz que Deus criou as sementes e colocou as sementes na terra. E depois é que as sementes vieram a germinar. Interessante. Deus cria o homem, e o coloca para cuidar de todas as coisas. E essa harmonia que nós lemos no Salmo 19,
Amados irmãos, é algo tremenda quando nós contemplamos isso com o olhar cristão, o olhar de alguém que teme a Deus e consegue, amados irmãos, ver isso acontecendo. Os céus manifestam a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Não sei se você já teve a oportunidade, eu aprendi com a minha avó, e também a minha mãe me ensinou isso, a ficar olhando para os céus e descobrindo as figuras que aparecem nas nuvens. E sempre trabalhando assim, essa visão, como que Deus desenhando nos céus, como que Deus trabalhando nos céus, como que a mão de Deus lá nos céus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha que relação maravilhosa e gostosa que o salmista consegue enxergar de Deus com a sua criação. Você consegue ver isso? Como é bonito o entardecer, né? Quando você vê que o sol está, né, descendo, entrando. Como é bonito, como é lindo isso. Ou o nascer do sol, como é maravilhoso. Eu estive no acampamento Cristo é Vida esses dias, né? E lá, o privilégio de quem vai e fica no acampamento Cristo é Vida, um dia inteiro é o final da tarde. É o pôr do sol. É o pôr do sol. E por causa das águas, amados irmãos, quando o sol se põe, você olhando pelas águas, parece que forma assim um mar de vidro com o brilho do sol nas águas. E parece que o céu se emenda com as águas. Só que você não pode querer andar sobre as águas, porque é perigoso, né? Pedro foi tentar e acabou não afundando. Mas que dá vontade, dá, parece que você vai chegar no céu. Tamanha harmonia da criação com o Criador. E tamanha harmonia, né, do ser humano que foi criado à imagem e semelhança, criatura de Deus, com a natureza e podendo contemplar nela a glória do Senhor nosso Deus. E é isso que o salmista fala aqui no Salmo 19. E os céus manifestam as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, né? Legal isso aqui, né? Você vê o sol se pondo de um lado, né? Aqui é interessante, ali onde eu moro, aqui na Faustino Ribeiro, eu estou bem na parte de cima, né? Então eu vejo o pôr do sol, né? E mais tarde, quando eu olho para o lado de cima da rua, eu já vejo a lua que está proclamando já o anoitecer. É a harmonia na criação do Senhor, o nosso Deus. É a glória do Senhor que se manifesta no nosso dia a dia, né? E isso tudo tem palavras, tem linguagem. Tudo num silêncio de Deus. Mas, através dos nossos olhos, nós ouvimos a voz de Deus. Através do mover das coisas, nós ouvimos a voz de Deus. Dando ordem, recebendo todo louvor, toda honra e toda glória do Senhor, o nosso Deus. Amados, se existe essa harmonia, se nós conseguimos enxergar essa harmonia, esse amor de Deus, esse relacionamento de Deus com a sua criação, imagine conosco. E agora imagina a nossa responsabilidade com a criação do Senhor, o nosso Deus. O papel do ser humano, qual seria não, né? Qual é o papel do ser humano? E principalmente o papel do cristão, no que diz respeito à nossa responsabilidade com a criação do Senhor nosso Deus. Qual é o nosso papel? É espiritual também cuidar da natureza? É muito espiritual, amados irmãos. A nossa espiritualidade tem muito a ver com a natureza. Por que Jesus procurava as noites para orar? Por que Jesus saía e ia para o monte para orar?
Ele procurava estar sempre no monte, orando, buscando a presença do Senhor, o nosso Deus. Desculpe, um imprevisto aqui. Estava sempre procurando lugares onde ele pudesse estar distante das pessoas, distante da construção dos homens, e no monte. Um lugar tranquilo, um lugar onde pudesse estar em contato com a natureza e em comunhão com o Pai Todo-Poderoso. Então, Deus tinha esse relacionamento e contemplava. Nós também precisamos entender que o nosso papel não é só desfrutar da criação. Lá em Gênesis capítulo 1, o verso de número 26 até o 28. Gênesis 1, 26 a 28, ele diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Este, amados irmãos, é o relato da criação de Deus, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus, dizendo o que é que o homem tinha de fazer nesta face da terra, o que é que o homem tinha que fazer neste mundo. Ele dizia: domine ele sobre todas as coisas, vamos dizer assim, né? Domine ele sobre todas as coisas. E Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nós vemos aqui, amados irmãos, Deus criando o homem e dando ao homem o dever, a responsabilidade de cuidar de toda a sua criação. E não cuidar de qualquer maneira. Porque o Senhor diz: olha, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus espera de nós não algo diferente do que aquilo que Ele fez com a sua criação, como Ele cuidava. Que nós, a sua imagem e semelhança, mas possamos ter essa responsabilidade de cuidar da natureza. Dependendo da tradução que nós formos ler, nós vamos encontrar, né, que o homem deve governar sobre a terra, né, que o homem deve subjugar, que o homem deve dominar, né? Mas o fato, amados irmãos, é que Deus está concedendo autoridade para o homem ter bênção sobre a face da terra, ter bênção sobre a sua criação, ter bênção sobre os rios, sobre os lagos, sobre os mares, ser bênção na terra toda, sobre as plantas, sobre os animais de todas as espécies. Deus colocou o homem para ser bênção não somente na sua vida, mas sobre a face da terra. Onde ele estiver, ele ser bênção. Dá uma olhadinha lá no Salmo 24, o verso 1. O verso 24, o Salmo 24, o verso 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então isso está dizendo que tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, nós pertencemos ao Senhor. Então, tudo pertence ao Senhor. E nós somos encarregados de cuidar, amados irmãos, de toda a criação do Senhor nosso Deus. Ela pertence a Deus. Nós somos
administradores. Isso aqui cabe já um parêntese aqui, né? E tudo que você tem não é seu, pertence a Deus. Né? Sua casa, seu carro, né? Seus bens, seus filhos, tudo pertence a Deus. Está escrito aqui no salmista, pelo salmista. Então nós precisamos aprender estas coisas a respeito ao desenvolvimento da natureza. Tudo pertence a Deus. Você consegue fechar os seus olhos, né? E visualizar assim o mundo todo, todas as coisas. Você olhar dizendo, olha, tudo isso é do Senhor, nosso Deus. É lógico que o diabo tenta fazer a troca, né? Como ele tentou fazer com Jesus. E mais uma vez citando Paulo aos Filipenses, para a gente se lançar realmente nas mãos do Senhor e se deixar ser usado com bons administradores, com bons mordomos sobre a face da terra, para cumprir a palavra do Senhor nosso Deus nas nossas vidas. Filipenses 2, capítulo 5 ao 7, Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não o considerou ser igual a Deus, e que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhança aos homens. Vou ler novamente. Se seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus que era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Orgulho. Seja servo. Descubra realmente que Deus criou todas as coisas e submeta ao domínio de Deus. E se coloque à disposição do Senhor para realizar a obra gloriosa do Senhor. Nada pertence a nós, tudo pertence a Deus. Jesus se submeteu, se submeta também para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. E eu quero concluir aqui, amados irmãos, indo para algumas coisas práticas. Bem, nós já falamos aqui sobre a criação lá de Gênesis, capítulo 1, falamos sobre o segundo relato da criação, capítulo de número 2, falamos sobre o Salmo de número 19, né, dessa relação da natureza com o Pai, a natureza exaltando e glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu não li com os irmãos, né, o Salmo de número 148, mas esse salmo eu queria deixar também com os irmãos, porque é um convite para todas as coisas louvarem ao Senhor, né? Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas dos entes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e logo foram criadas, e os estabeleceu para todos sempre, fixou uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que executam a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que ele é chegado. Aleluia. É um desafio, amados irmãos, é um chamado a louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. E para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, nós precisamos assumir a nossa função de cuidadores, daqueles que têm a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, de cuidar de toda a criação do Senhor. Eu gostaria de conversar com você, né, de fazer umas perguntas aqui para você, né? Como você tem olhado para a natureza? Como você tem olhado para a criação do Senhor nosso Deus? Você tem olhado como Deus olha? Como Ele olhou e viu que tudo era bom? Às vezes você tem lá um quintalzinho, né? E lá naquele quintal nasce algum mato, alguma grama, né? E tem pessoas que ficam bravas porque nasce a grama, porque a grama cresce, o mato cresce, e sempre tem que estar cuidando, sempre tem que estar ali limpando, né?
Não olhe mais dessa forma. Olhe pela beleza do Criador. E quando Deus criou essas coisas, Ele criou e disse: é muito bom. Como você tem olhado, né? Aquele dia de sol ardente. Como você tem visto esse sol ardente? Como você tem visto a chegada do frio? Como você olha para a chuva? Como você olha para a criação? Você olha como Deus olhou e disse e viu que era bom? Ou você olha com aquele olhar de reprovação as coisas que Deus criou e viu que era bom? Fomos feitos, amados irmãos, à imagem de Deus e à semelhança de Deus. E temos esse domínio sobre a criação. E esse domínio não é para nós só usufruirmos, é para nós cuidarmos também, né? Espelharmos o caráter de Deus na nossa vida em relação à criação. A nossa responsabilidade é de cuidar de toda a criação. Portanto, você já fez uma coisa que todos deveriam fazer, não uma vez só, mas muitas vezes durante a vida? Você já plantou uma árvore? Né? Você já regou algumas plantas? Né? Deus tem nos dado essa responsabilidade de cuidar da natureza. Preste mais atenção na natureza. Se você não plantou uma árvore, eu quero desafiar você a plantar uma árvore nesse tempo ainda em que nós estamos vivendo aqui sobre a face da terra e nesses dias. Se precisar de uma muda, eu arrumo para você, porque eu tenho. Né? Mas eu gostaria que você plantasse uma árvore. E que você pudesse levar, se você tiver filhos, netos, leve-os junto com você e ensine-os. E diga para eles: olha, um dia Deus fez isto. E fez com muito carinho e viu que era muito bom. E deixou esse exemplo para nós plantarmos e também cuidarmos da natureza. O cristão precisa ser a primeira pessoa a ter esse zelo, a ter esse cuidado, amados irmãos, com a natureza. O cristão também precisa aprender no que diz respeito à questão do cuidado com as águas. Né? Você tem esse cuidado, esse zelo na sua casa de economizar água? Ou você é aquela pessoa que gasta assim, né? Sem pensar? Né? Você tem dinheiro para pagar a conta, né? Então você gasta assim, muita água. Né? Esse economizar da água dentro da nossa casa faz parte do cuidado nosso com a criação. Ah, mas não vai faltar, pastor, nunca vai faltar. Ah, nunca vai faltar mesmo, eu creio que nunca vai faltar. Mas economizar faz bem. Economizar faz bem. Olha que glórias a Deus nós podemos dar, né? Depois de 200 anos de um projeto, a água chegou ao Nordeste. Imagina como é que está sendo feito a festa, cada lugar onde a água chega, lá no Nordeste brasileiro. Eles não tinham, agora eles têm. Tem muitas pessoas que não têm, porque está muito caro, não tem nas suas casas. E você, de repente, você tem demais, está sobrando, e você está gastando demasiadamente. Né? Pode tomar um banho bem gostoso, bem quentinho, né? Você pode. Mas não precisa ser de meia hora, né? 40 minutos, pode ser. É só para economizar, para você ser alguém que está cuidando da natureza, está auxiliando na natureza. Inclusive está ajudando no seu financeiro também, né? Você vai economizar água, vai economizar energia, de repente vai, olha que bênção, que maravilha, minha conta veio de água, veio menor. Às vezes nós queremos jogar a conta da água e da luz somente na CPFL e somente na Sabesp, né? Quando você poderia gastar um pouco menos, né? Economizar um pouco. E isso faz parte do nosso cuidado como cristãos com relação à natureza, com relação à criação do Senhor nosso Deus. O cristão deveria ser o primeiro a levantar essa bandeira. Outra coisa muito importante para nós como cristãos
e que Deus nos dê essa responsabilidade de administrar a natureza? Como é o lixo que você joga todos os dias? Né? Certa vez disseram que o lixo do brasileiro é um lixo muito rico, porque se joga muita comida fora. E quando tem muita gente passando fome, quando tem muita gente que não tem o que comer, você coloca no prato só aquilo que você vai comer? Ou você coloca, como diz a minha mãe, né? Teu olho é maior que a sua barriga, e depois você joga alimento fora. Isso também faz parte do nosso cuidado com a natureza. Isso faz parte também do nosso cuidado com o meio ambiente. Isso faz parte da nossa responsabilidade com a criação do Senhor, o nosso Deus. Lá na sua casa você separa o lixo, plástico, papel, embalagens, né? Deixa tudo limpinho, né? Lava e deixa tudo limpinho para que a pessoa que vai pegar o reciclável pegue as coisas limpinhas. Você faz isso na sua casa? Você não faz, comece a fazer, porque você tem responsabilidade com relação à natureza, você tem responsabilidade com relação à criação de Deus, você tem responsabilidade em cuidar e zelar e administrar pela criação de Deus sobre a face da terra. Nós temos esse privilégio. Na nossa rua passa gente todos os dias pegando, recolhendo. Pelo menos na minha rua passa. Nós fazemos isso lá em casa. E que você também possa fazer na sua casa. Nós temos que dar glórias a Deus pelos irmãos que deram ouvidos, né? E atenderam ao convite da igreja para estarem recolhendo as tampinhas para levar lá para o hospital estadual. Olha, temos levado sempre tampinhas lá. Temos abençoado aquela identidade. Simplesmente você recolhe as tampinhas plásticas e traz para a igreja. Isso também é cuidado, é responsabilidade social com a natureza e com o hospital do câncer também. Amados, Deus nos colocou para cuidarmos, para administrarmos. Como você tem cuidado da natureza? Como você tem olhado para a natureza? Seu olhar é como o olhar de Deus? Zelo de amor? Ou você levanta de manhã e sai, nem olha para as árvores, para os pássaros, você não vê nada? Comece a olhar agora toda a criação de Deus como obra perfeita do Senhor, criada para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. E seja um cristão responsável para com a criação. Seja um cristão responsável, porque isso também é espiritual. Cuidar da natureza também é espiritual. Que não sejam só os ambientalistas, né, que lutam por isso, mas que você, como cristão, possa pular na frente e dizer: eu luto, eu tenho essa bandeira também, porque tudo isso aqui é do meu Pai, tudo isso aqui é do meu Deus, foi Ele que fez. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos Teus servos. Estamos, ó Pai, agradecidos, porque o Senhor criou todas as coisas e deu, ó Deus, a nós o privilégio de cuidar de toda a sua criação. Por isso, louvado seja o Teu nome, ó Pai, por essa responsabilidade, Senhor, mas também, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, por essa confiança que o Senhor teve em nós, em nos colocar como administradores, nos colocar, ó Deus, como administradores
nos colocar, ó Deus, como aqueles que são os protetores da sua criação, Pai. Desperta, ó Deus, na vida e na mente, no coração de cada um dos teus filhos, Pai, esta responsabilidade espiritual, Senhor, com a natureza. Essa responsabilidade espiritual, Senhor meu Deus, com a sua criação, para que, ó Deus, tornemos este mundo um mundo belo, um mundo florido, um mundo bonito, um mundo bem cuidado, porque nós estamos aqui e a sua graça e o seu amor é para conosco nessa caminhada que nós prosseguimos para a vida eterna. Abençoa e desperta a sua igreja para que ela seja, Deus, uma igreja que tenha o coração voltado para a sua criação, que louva e exalta e glorifica o teu nome em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.